Se você é nutricionista em 2026, você está sabendo do novo código de ética, né, uma atualização da versão anterior, que foi feita agora há pouco, em maio, pelo CFN. Basicamente, a atuação do nutricionista no Instagram, que já era bastante restrita, ficou ainda mais restrita e a gente pode fazer ainda menos coisas ali, principalmente no que diz respeito a mostrar resultados de pacientes, não só resultados estéticos, né, não só a fotinha de antes e depois ali, mas mostrar um paciente que teve alguma melhoria estética, alguma melhoria de performance, alguma melhoria de exame. A gente não pode mais mostrar isso nas nossas redes como resultado de alguma ação que eu tive. E isso dificulta bastante a captação de pacientes pelo Instagram. Então, se você já estava sofrendo para fazer isso, agora ficou um pouquinho mais difícil. Antes de começar o vídeo, quero deixar claro que, cara, eu não concordo com esse novo código, obviamente, tem muita coisa ruim ali. A maioria dos Nutrisbons que eu conheço também não concorda e vê o problema que é em ter essa restrição tão grande para a atuação do nutricionista, mas a verdade é que a gente tem que trabalhar com uma realidade, com as ferramentas que a gente tem. E não só ficar pensando que, cara, seria muito melhor se esse código fosse diferente, se eu pudesse fazer tal coisa. Talvez no futuro isso aconteça, mas hoje não é a realidade que a gente tem. E é importante que a gente saiba captar pacientes apesar dessas limitações que o CFN impõe ou que qualquer outro órgão imponha sobre o nutricionista. E para que você consiga captar pacientes apesar dessa regulação, é importante que você entenda duas coisas. Primeiro, é um erro muito grande restringir captação de pacientes ao Instagram. Então, muita gente tem essa ideia muito enraizada de, cara, para que eu consiga captar mais pacientes, eu preciso estar mais no Instagram. Esse é o único caminho, esse é o melhor caminho de todos. Isso não é uma verdade. E também a gente não pode restringir a atuação do nutricionista no Instagram simplesmente à divulgação de resultados. Tem muitas outras maneiras de se comunicar que também vão despertar o interesse e também vão fazer com que as pessoas tenham vontade de ser seus pacientes e queiram comprar o teu acompanhamento. Então a gente não pode restringir captação só ao Instagram e não pode restringir o Instagram só à divulgação de resultados. E para que você consiga resolver isso, eu vou te apresentar hoje dois conjuntos de ações, né? Aqui no Front a gente chama de alavancas de captação, são as maneiras que a gente consegue captar esses pacientes. Mas vou te apresentar aqui dois conjuntos de alavancas que vão te ajudar muito com essas limitações. A primeira delas é você conseguir trazer pessoas da tua comunicação aberta para a tua comunicação fechada, e a segunda é usar outras pessoas, usar terceiros para te ajudar no processo de vendas, para te ajudar a vender. E a gente vai explorar cada um desses dois processos que, se você colocar em prática, eu te garanto, a tua captação de pacientes vai melhorar muito. O primeiro ponto, que é trazer pessoas para a sua comunicação fechada, precisa antes que você entenda o que é uma comunicação aberta e o que é uma comunicação fechada. O que é uma comunicação aberta? É o tipo de comunicação que todo mundo vê. Então, quando eu vou para os stories do meu Instagram, por exemplo, e falo alguma coisa, é para todo mundo ver, para todo o meu público, as pessoas que me seguem e que não me seguem. Então, eu estou colocando no mural ali onde todo mundo pode ler ou pode consumir essa mensagem. O exemplo mais clássico que a gente tem são os stories do Instagram, ou é o feed do teu Instagram, por exemplo, o conteúdo que você produz ali. É um conteúdo para todo mundo. É esperado que o nutricionista, é de bom tom, que o profissional de saúde no geral, ele tenha uma comunicação mais morna quando a gente fala de comunicação aberta. Por que não é legal? Por que é mal visto quando o Nutri vai numa comunicação aberta, vai no story do Instagram, por exemplo, e fala: galera, promoção aqui, tô dando 20% de desconto para quem chegar até amanhã, pagamento no Pix, assim, assim, assado. Por que isso é ruim? Porque quando o paciente ele está te conhecendo, né, quando a pessoa que não é só paciente, né, o seu lead, ele está te conhecendo, então ele te seguiu agora há pouco, está consumindo o teu conteúdo para aumentar esse nível de consciência. Quando ele está te conhecendo, ele quer confiar o suficiente em você para saber que você não vai passar nada de cunho comercial na frente do bem-estar e da saúde dele. Então, que você não vai vender para ele um tratamento que ele não precisa, não vai prescrever para ele um suplemento que ele não precisa, que você vai dar todo o suporte e todas as consultas que ele precisa, independente do quanto do quanto ele está pagando. Então, ele quer ter a sensação, ele quer ter a percepção de que você não vai colocar os seus próprios interesses, principalmente do que diz respeito a dinheiro, na frente da saúde dele. Então, quando uma pessoa vê um profissional de saúde sendo muito apelativo, isso passa demais a impressão de que essa pessoa está na vontade de ganhar dinheiro, ela está na sede de aumentar o faturamento. E isso abre margem para ela pensar: cara, talvez ela faça alguma coisa que não é tão boa para mim, mas que vai ser lucrativa, que vai ser vantajosa de alguma maneira para o profissional. Então a pessoa fica com o pezinho atrás. Então é de muito bom tom que a nossa comunicação ela seja mais branda, ela seja mais morna quando a gente está falando de comunicação aberta. Por isso que você nunca vai me ver aconselhando o mentorado para ir fazer uma promoção, uma condição especial, alguma coisa muito agressiva,
no Instagram, nos stories do Instagram, por exemplo. E um agravante disso é que quando a gente está na nossa comunicação aberta, a gente muitas vezes se comunica com um público frio. Então a pessoa que acabou de te seguir ontem, aquela pessoa que te segue há 2 anos, cara, você até pode ser um pouco apelativo na sua comunicação porque ela já te conhece, ela já construiu confiança, ela já viu que você é uma pessoa capaz, ela já viu que seus pacientes têm resultado, então ela já sabe disso. Mas a pessoa que te seguiu ontem, ela está num período de avaliação ainda. Cara, acabei de seguir esse Nutri, vou acompanhar aqui alguns dias, algumas semanas para ver se ele realmente é um profissional bom, é uma pessoa boa e eu posso comprar alguma coisa que ele me vende com essa confiança. E essa pessoa ela vai ser muito mais desencorajada a dar esse próximo passo quando ela acaba de te seguir, acaba de te conhecer e dá de cara com uma comunicação fria tão agressiva assim. Por outro lado, eu tenho a minha comunicação fechada, que eu vou falar não só com um público mais restrito, mas principalmente com um grupo filtrado de pessoas. Então eu entendo quem está ali. Essas pessoas elas passaram por algum processo mais trabalhoso, mais difícil, que trouxe elas para a minha comunicação fechada, que é a minha comunicação mais próxima. Então quando eu tenho, por exemplo, um grupo fechado com os meus pacientes no WhatsApp, isso é uma comunicação fechada. Quando eu tenho, por exemplo, uma lista de leads, e eu tenho uma lista de transmissão ali com aqueles meus leads, eu tenho uma comunicação fechada. Inclusive, essa é uma maneira ótima de você captar pacientes. Dá uma olhadinha no vídeo anterior, vou deixar o card dele em algum lugar aqui, onde a gente fala de follow-up, que é como você aproveita essa lista de leads que você tem. Quando eu estou, por exemplo, no 1-a-1 no direct com alguma pessoa, isso é uma comunicação fechada. Quando eu estou numa conversa ali no direct do Instagram, é uma comunicação fechada. É uma comunicação que só essa pessoa ou só um grupo de pessoas específico tem acesso. E nessa comunicação eu posso ser bem mais explícito com condição especial, com bônus, com qualquer coisa desse tipo. Porque eu estou falando com pessoas que, em teoria, já têm mais confiança e mais proximidade com o meu trabalho e eu vou ser visto menos como uma pessoa apelativa que vai estar lá no Instagram fazendo promoção toda hora. Então eu dei toda essa explicação para mostrar para vocês o porquê que é importante eu ter mecanismos, eu ter ferramentas para puxar as pessoas da minha comunicação aberta para a minha comunicação fechada. Então, como que eu trago essas pessoas? Isso pode acontecer pelo próprio Instagram. E no Instagram a gente vai começar com uma coisa muito simples, que não dá muito trabalho e vocês não fazem, mas é muito importante, que é ter uma mensagem de boas-vindas no teu Instagram. Se você tem muito seguidor e recebe muita gente nova, dá até para automatizar isso com o ManyChat, por exemplo, mas se você não está nesse lugar ainda, cara, faz isso na mão mesmo, não dá tanto trabalho, te coloca num lugar de mais proximidade com esse seu seguidor. Que tipo de mensagem é essa mensagem de boas-vindas? Cara, uma coisa bem simples, bem genérica mesmo. Fala fulano, beleza? Cara, seja muito bem-vindo aqui ao meu Instagram. Aqui a gente fala sobre XYZ. Se tiver alguma dúvida, se você quiser trocar uma ideia, tô por aqui, tá? É só se colocar à disposição mesmo dessa pessoa. Esse não é o tipo de ferramenta que vai te dar uma conversão gigantesca. Então, eu mandei 10 mensagens e vendi 5 acompanhamentos. Cara, não é assim. É uma coisa que a gente faz pelo volume, mas ela tem 2 funções. A primeira é, cara, às vezes ou outra vai sair uma venda assim, dessa mensagem de boas-vindas. Então você manda essa mensagem, a pessoa que te seguiu há 2, 3 dias fala, cara, é verdade, eu te segui aqui porque eu queria mesmo saber como funciona a sua consulta, como que funciona o seu acompanhamento, quanto custa. E aí você já pode conduzir uma conversa de venda, mas ela é principalmente para te aproximar dessa pessoa e colocar ela numa comunicação fechada. Então agora ela tem um lugarzinho ali no teu direct, ela já respondeu algumas coisas, ela vai passar a interagir mais e isso normalmente diminui a jornada de compra. Então ali, digamos que seja normal para mim que uma pessoa me siga hoje e compre em média 2 a 3 meses depois. Quando eu tenho essa primeira interação mais forte, mais próxima com esse meu seguidor novo, é muito provável que ele compre em 2 meses, 1 mês, 15 dias. Então eu encurto essa jornada de compra. Para mim isso é excelente e eu coloco essa pessoa em algum lugar da minha comunicação fechada. Se eu coloco ela em um grupo, se eu coloco ela numa lista de transmissão ou mesmo se eu fico com ela no direct no 1-a-1, isso é uma comunicação fechada, onde eu tenho muito mais liberdade para me conectar e para me comunicar com essa pessoa e é uma coisa que o código de ética ele não abrange, ele não restringe. Tá? A segunda coisa é uma ferramenta do marketing digital, que ela tem um nome que eu não gosto muito de usar, mas ele fica bastante didático, que são as iscas digitais. É um nome ruim porque a isca é uma coisa ruim. Você coloca a isca ali para pegar o peixe para fazer uma coisa ruim para ele, que é matar ele. Então, esse nome é ruim, mas passa bastante a ideia. Essas iscas, elas servem justamente para oferecer alguma coisa em troca, então chamar a atenção do seu seguidor, do seu público mais frio, para que ele vá para a tua comunicação fechada, para que ele se torne um lead mais qualificado nesse processo. Como que eu faço isso na prática? Se você não segue o Nutri no Front ainda, antes de mais nada, @Nutri no Front, vai lá e segue a gente no Instagram que tem muito conteúdo massa, tá? Se você já segue, você deve ter visto que algumas vezes a gente coloca um post, cara, comenta aqui Front, comenta alguma coisa
que eu vou te mandar um material, que eu vou te mandar um e-book, que eu vou te mandar uma aula, que eu vou te mandar alguma dica, que eu vou te mandar alguma coisa. Essa pessoa comenta e ela recebe esse material. Quando ela comenta, ela está se colocando na minha comunicação fechada. Ela me mandou um direct, ela me deu o número de WhatsApp, ela me deu um e-mail, ela me deu alguma coisa que me permite me comunicar com ela. Ou muitas vezes ela entra num grupo nesse processo. A gente, obviamente, usa uma ferramenta para automatizar isso, porque é muita gente, mas você não precisa. Então, a sua isca digital, ela pode ser entregue no próprio WhatsApp. Cara, se você quer o meu material sobre XYZ, comenta aqui, manda um foguinho, manda alguma coisa e me chama no WhatsApp que eu vou te entregar por lá. E isso funciona muito. E você não precisa pensar numa coisa super elaborada. Então, eu tenho que fazer um e-book de 40 páginas sobre alguma coisa. Não vai por esse caminho porque o seu lead ele nem quer ler 40 páginas, ele quer uma coisa mais simples. Pensa em uma ferramenta, por exemplo, cara, fiz uma tabela aqui que você imprime e cola na sua geladeira e você vai usar para traquear os seus hábitos. Ou, cara, fiz um post ali, eu fiz um conteúdo, eu fiz uma sequência de stories falando sobre constipação, manda um foguinho aqui que eu vou te contar as 4 principais coisas que você tem que fazer. Então você não precisa elaborar um e-book, nada, é só um textinho mesmo ali que vai pelo próprio Instagram, que vai pelo próprio WhatsApp e essa pessoa recebe isso em troca de te dar essa permissão para conversar com ela. Então ela cai mais uma vez na tua comunicação fechada e isso é muito importante. E a terceira coisa que a gente pode fazer para puxar as pessoas da comunicação aberta para a comunicação fechada é aproveitar alguns gatilhos para uma coisa que a gente chama de social selling, tá? Social selling é o nome bonito que o Vini Borges obriga a gente a usar aqui, o nome certo do marketing, mas basicamente é conversar com os seus seguidores, puxar assunto com os seus seguidores. Você, né, só para deixar claro aqui, você não vai ser aquela pessoa chata que vai no Instagram de um monte de gente que você não conhece oferecer o seu serviço do nada, tá? O social selling acontece quando tem alguns gatilhos que possibilitam que você tenha liberdade para chegar e oferecer alguma coisa para esse seu lead, para esse seu seguidor. Não necessariamente oferecer, mas pelo menos puxar um assunto com ele. Então, por exemplo, cara, você fez um post ali e alguma pessoa comentou, cara, meu sonho é ter uma Nutri assim, meu sonho era ter uma dieta assim, nossa, como eu queria ter isso. Se essa pessoa comentou que o seu sonho é ter uma Nutri assim, você vai no direct dessa pessoa e fala, cara, pô, teu sonho é ter uma Nutri assim, meu sonho é ter um paciente assim, vamos fazer um combinado aqui, dá uma brincadeira com ele e continua uma conversa. Tem vários comentários que, como a gente não está prestando atenção nisso, como a gente não está procurando por esses sinais, a gente não presta atenção e não aproveita isso, não usa isso. A partir de agora que você já sabe que é possível abordar essa pessoa a partir de um comentário, a partir de uma interação, você vai ficar mais ligado, tá? Isso muitas vezes pode acontecer também com os seus seguidores que não deixaram comentário, não te deram essa oportunidade mais formal. Mas, cara, eu sei que essa pessoa aqui, ela curte todos os meus posts, ela vê todos os meus stories, é uma pessoa muito engajada. Eu posso mandar uma mensagem para ela. Fala, fulano, beleza? Cara, essa semana separei aqui na minha agenda 3 horários para conversar com meus 3 seguidores mais engajados. Você está entre eles aqui e você oferece alguma coisa em troca para esse paciente ali. Para esse lead, perdão, que, né, se tudo der certo vai virar um paciente. Então a gente tem oportunidades de pegar essa pessoa e trazer para uma comunicação fechada. Então essas são as maneiras que você vai pegar as pessoas que estão de espectadoras ali para a tua comunicação aberta e trazer elas para uma comunicação fechada, onde a gente tem muito mais liberdade em como se comunicar e a gente também passa muito mais confiança dessa maneira. A segunda coisa que eu posso fazer, além de trazer as pessoas para uma comunicação fechada, é usar outras pessoas, é pedir ajuda de outras pessoas para ajudar no meu processo de venda, para ajudar para que alcance mais pessoas com um nível maior de confiança, então leads mais qualificados. Como que eu faço isso? Principalmente a gente vai usar 2 ferramentas aqui, indicações e parceiros, tá? Indicações é uma ferramenta extremamente útil para o Nutri e tem muito Nutri que mesmo que não manje muito de marketing digital, não manje muito de Instagram, não seja um cara muito desenrolado ali, se ele atende bem, se ele presta um bom serviço, se ele presta um bom acompanhamento, ele vai ter bastante indicação. Isso é uma comprovação da qualidade do teu trabalho, tá? Por que indicação é bom? Porque você não pode falar assim, olha essa minha paciente que perdeu 10 quilos, que saiu da pré-diabetes, que conseguiu correr uma prova que ela sempre quis. Você não pode ir no seu Instagram e falar isso. Mas o teu paciente, ele não só pode, como ele já faz isso, de ir para o irmão dele, para a mãe, para o amigo, para o colega, para o grupo da faculdade e falar esse tipo de coisa. Então, quando você tem uma indicação, basicamente é uma outra pessoa fazendo toda essa divulgação, que no seu Instagram é restrita, para uma outra pessoa. E existe uma facilidade muito grande de fazer vendas para quem vende uma indicação. Então, por exemplo, cara, o meu paciente que indica para uma outra pessoa, essa outra pessoa ela já sabe quanto o meu acompanhamento custa, ela já sabe quanto funciona e ela tem uma pessoa que ela confia muito indicando esse meu serviço.
e essa confiança que tem, né, que esse indicado tem no meu paciente, ele transfere para mim. Então, cara, eu confio muito no João. Se o João falou que alguma coisa é boa, automaticamente eu confio nessa coisa também. Eu confio nesse serviço, que é esse caso. Então, é muito bom porque eu tenho uma transferência de confiança e eu tenho um lead que vem muito pronto para compra. Qual que é o maior problema da gente depender muito de indicação? A maioria das indicações, elas vão acontecer dentro de um ambiente, dentro de uma situação que não permite com que a pessoa chegue até você. Então imagina que tem 2 amigos ali treinando, um comenta que está querendo começar a fazer uma dieta, ou que está querendo começar a ganhar peso, ou que está qualquer coisa que, né, puxe essa conversa de que a outra pessoa tem um nutricionista, e o seu paciente vai e te indica, fala, cara, eu tenho um Nutri bem legal, é o Nutri Lucas, procura ele aí. Se essa pessoa, ela não te procura na mesma hora, não te segue e te manda uma mensagem, ela não vai fazer isso depois, ela vai esquecer, porque essa indicação ela foi feita num ambiente onde a pessoa não conseguiria parar para fazer isso e nem anotar para fazer depois. Então, se você tem muita indicação hoje e não faz nada para que isso funcione melhor, saiba que você pode estar tendo bastante gente vindo de indicação, mas você está perdendo muito mais. Não seria muito bom para a gente, muito legal, se esse paciente ele fizesse uma indicação na academia, por exemplo, né, nesse ambiente que ele está, isso vai passar batido ali pelo indicado, pelo amigo dele, mas quando meu paciente chegasse em casa, não seria massa se ele mandasse uma mensagem para essa pessoa, tipo, cara, conseguiu falar com o NutriLucas, conseguiu mandar mensagem para ele, quer que eu te mande o contato dele, quer que eu te mande o Instagram, quer que eu faça alguma coisa? Então, se ele tivesse um pouquinho a mais de insistência, isso ia garantir para mim que essa pessoa entraria em contato e eu aproveitaria muito melhor essa alavanca de captação que já é boa, que são as indicações. Tem uma frase muito legal que é: se uma pessoa ela não está fazendo o que você quer, é porque você não está oferecendo uma recompensa suficiente ainda. Meio maquiavélica, mas é verdade. Se seu paciente ele não tem o esforço que você espera que ele tenha para indicar isso, para indicar o seu acompanhamento para uma outra pessoa, é porque ele não entende que ele ganha alguma coisa suficientemente boa para ter esse esforcinho a mais. Como que a gente resolve isso? Com uma campanha de indicações, tá? Vou simplificar para vocês. Aqui no Front a gente propõe uma maneira um pouquinho mais trabalhada de fazer isso. Mas a ideia é que, se o seu paciente indicar uma outra pessoa e essa pessoa entrar para o teu acompanhamento, o teu paciente que indicou, ele ganha alguma coisa. Não o indicado, a pessoa que fez a indicação. O seu paciente mais antigo que trouxe uma pessoa nova. Que ela ganhe alguma coisa. Pode ser um bônus, pode ser uma consulta, pode ser uma extensão de plano, pode ser um desconto na renovação, pode ser N mil coisas ali, mas tem que ser suficientemente boa para que essa pessoa se sinta inclinada, se sinta incentivada a fazer essa indicação com um pouquinho mais de empenho. Aqui no Front a gente fala para você ter um prêmio ali para uma pessoa que traz um paciente, uma pessoa que traz 2 e para a pessoa que traz 3. O mais importante disso é que o prêmio para quem traz um paciente já seja legal. Então não adianta começar com uma coisinha muito morna, uma coisinha muito ruim ali, porque a maioria dos seus pacientes só vai indicar uma outra pessoa. É difícil ter um paciente que indica 2, 3, 4, 5, porque aí a pessoa está quase virando teu influenciador já. Então, o primeiro prêmio, né, o prêmio mínimo ali que ela ganha quando ela traz uma única pessoa para o teu acompanhamento já tem que ser uma coisa bem legal e que incentive ela a fazer isso, tá? Esse é o tipo de coisa que a gente conta para as pessoas normalmente na primeira consulta. Então, chega no finalzinho da consulta ali, eu falo para o meu paciente que eu tenho essa campanha de indicações e a cada 2 meses e meio, 3 meses, eu mando de novo uma mensagem para toda a minha base de pacientes, lembrando que eu tenho isso porque é uma coisa também que as pessoas esquecem. Nessa mesma lógica de aproveitar a influência de outras pessoas para conseguir expandir o meu alcance, enquanto o meu paciente ele vai me indicar para 1, 2 ou 3 pessoas, um parceiro meu bem posicionado ele vai me indicar para dezenas de pessoas. E a mesma lógica vale, eu tenho que oferecer uma recompensa suficiente para que ele faça isso. Para algumas pessoas, quando, né, que é o tipo de parceria que normalmente se faz com o influenciador, por exemplo, eu consigo oferecer uma permuta, então eu atendo essa pessoa sem cobrar e ela me divulga, e tem maneiras certas de se fazer esse combinado, pode ser até um assunto para um próximo vídeo. Se esse vídeo já tiver saído, vai estar o card dele em algum lugar aqui. Ou eu posso oferecer uma parceria comissionada, ou eu posso fazer vários outros tipos de combinado para que essa outra pessoa, que tem que ser da minha confiança e tem que estar muito de acordo com a minha comunicação, obviamente, vai falar com outras pessoas e me trazer leads e me trazer pessoas interessadas e pessoas qualificadas. Além dos seus pacientes e além dos seus parceiros, tem uma outra maneira também da gente aproveitar esse público que a gente já tem para alcançar pessoas novas.
Isso é uma coisa que vale principalmente para quem atende presencial. Para quem atende online também tem uma utilidade ali, mas é mais eficiente para quem atende de maneira presencial, que é ter um perfil no Google Empresas, né? Que é o que a gente chamava antes de Google Meu Negócio, mudou o nome e hoje se chama Google Empresas. Quando você vai no Google ali, pesquisa nutricionista esportivo em São Paulo, sempre vai aparecer 3 ou 4 pessoas em destaque ali, 3 ou 4 páginas. E para que você consiga aparecer ali, você tem que ter um cadastro no Google Empresa. É um perfil que você cria, você vai ser bem ranqueado e você aparece ali. Então, o CFN falou pra gente, cara, você não pode ir ali, você não pode falar, o meu paciente perdeu 10 quilos, meu paciente conseguiu tal coisa. Você não pode falar isso. Mas o teu paciente, quando ele vai e deixa uma avaliação no teu Google, ele pode deixar um comentário e ele pode falar alguma coisa nesse sentido. E a gente não tem controle sobre isso, a gente não consegue ir lá e apagar esse comentário, por exemplo. Então não tem como o CFN regular isso, nem vamos dar ideia, né? Mas em teoria não tem como. E aí é muito legal que você tenha esse hábito de pedir avaliações no Google, não só por isso, tá? Mas porque é interessante que você tenha um ranqueamento bom e apareça em primeiro nas pesquisas ali. Tem várias coisas que você pode fazer para melhorar esse teu ranqueamento, mas ter boas avaliações e bons comentários ali é uma dessas coisas. Então a gente também pode aproveitar esses nossos pacientes que já foram atendidos e já tiveram resultados para colocar mais depoimentos e mais relatos ali no nosso perfil do Google. Isso também favorece com que a gente mostre para o mundo que os nossos resultados são bons e que a gente consegue cumprir a nossa missão com o trabalho e com o conhecimento que eu tenho. Então, resumindo, Lucão, se o conselho realmente fizer valer essas regras ali, a gente tiver que seguir, acabou a profissão de nutrição no Brasil? Cara, longe disso. A gente tem muitas outras maneiras de atuar e de chamar pacientes. Eu tenho que prestar muita atenção em maneiras de como eu posso chamar pessoas da minha comunicação aberta para minha comunicação fechada. Isso normalmente envolve algum tipo de isca ou algum tipo de coisa que incentive ou que permita a interação entre nutricionista e paciente. Pode acontecer de maneira individual, como no direct do Instagram, como um grupo, uma lista de transmissão ou qualquer coisa nesse sentido. Então você tem mais liberdade para falar com as pessoas dessa maneira, ou aproveitar as pessoas que a gente já conhece, as pessoas que já confiam no nosso trabalho para expandir ainda mais esse meu alcance através, seja de uma campanha de indicação, uma parceria ou mesmo uma avaliação no perfil do Google. Se tudo isso que eu falei para você fez sentido, fala, cara, realmente eu estava pensando de maneira muito limitada de preciso do Instagram, preciso de antes e depois para conseguir captar os meus pacientes, esse vídeo expandiu a minha percepção. Se fez sentido, você vai gostar também vai fazer sentido o conteúdo que a gente tem dentro do Nutri no Front, que é a nossa mentoria, minha, do Vini Borges e do Felipe Testoni. Lá a gente não só te ensina, te mostra as aulas ali de cada um desses tópicos que a gente mostrou nesse vídeo, mas a gente constrói junto com você através de reuniões ali, seja em grupo ou sejam individuais. A gente constrói toda a sua estratégia de captação de pacientes e, obviamente, dessa maneira o seu resultado é muito mais rápido. O que você demoraria anos para conseguir, você consegue em poucos meses ali dentro de uma mentoria que realmente te pega pela mão ali e te conduz em todos os próximos passos da tua carreira. Então, se você gostou, deixa um likezinho aqui, primeira coisa, e segunda coisa, vem pro front.